A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Opa, tá tudo branco hoje aí? Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Daqui a pouco vai aparecer o fundo da Praça da Matriz. É isso aí. Ah, é verdade, a gente passou, tinha um pessoal de branco lá. Mas abrindo o nosso programa Linha Aberta, e agora já temos imagens ao vivo da Praça da Matriz, e para a alegria do Zé Balaio já tem um ciclista andando ali. A gente sempre fala... Já não tem mais, ela já passou. A gente passou. não tem nada contra os ciclistas, né? Também já tive uma bicicletinha quando era criança, mas é que tem uma placa lá na praça, proibido circular com bicicleta, né? Então, se tem a placa, então, como está sugerindo o Zé Balaio, tira a placa. Não, é que pelo Código de Trânsito também é proibido circular em locais onde é proibido, né? Que ele fala lá, lembra? Então tá jóia. Bom, e quem apareceu ao lado aqui do Zé Balaio? Para nossa alegria, a gente está recebendo aqui o empresário Adilson Lima, que a gente teve a oportunidade de conhecer nos últimos dias, e ele é da empresa Vali Transportes, tem uma experiência de ter trabalhado já em empresas da região e também conhece como funciona o transporte público aqui em São Roque. E por que a gente está trazendo aqui o Adilson Lima? Porque hoje nós vamos ter uma audiência pública na Câmara Municipal de São Roque, porque o prefeito Cláudio Góes encaminhou para a Câmara um projeto onde pretende encaminhar R$1 milhão para a empresa Mirage. E esse R$1 milhão é um subsídio. Então a gente vai falar disso daí, porque a empresa está recebendo hoje em torno de R$180 mil por mês. Foi feito um estudo, a empresa falou que precisa aumentar a passagem e que a passagem teria que ser hoje em R$ 7,19. Aí o prefeito encomendou um estudo e a empresa contratada pelo prefeito, a Perzi Consultoria, falou que a passagem em São Roque teria que ser R$ 7,20. Então, hoje custa R$ 4,20. E para que não se tenha esse aumento, a prefeitura está preparando o repasse de um subsídio de R$1 milhão, que daria para segurar aí por mais 3 meses e meio, 4 meses. E aí a prefeitura tem que tomar uma decisão. Mas vamos devagarinho colocar esse assunto. Adilson Lima, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você está trabalhando já nesse ramo de transporte público há quantos anos, hein, Adilson? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar desse conceituado programa. Dizer que eu estou muito feliz aqui, estou ao lado do meu eterno vereador, Zé Balaio. Uma vez vereador sempre. Exatamente. Porém, sem os subsídios. Sem mandato, sem subsídio. Um batalhador incrível, do qual eu sou admirador, o Magrão, Lucas, aí da retaguarda técnica. Da técnica. Obrigado. E você, Vander? Opa, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Então, para a gente falar desse assunto, por exemplo, transporte público em São Roque. Eu já vi a Aviação São Roque, aí teve a Santec, que foi uma empresa municipal criada pelo ex-prefeito Mário Luiz na década de 80. Aí depois a gente teve o fim da Santec, teve Expresso Regional, teve Litoral Paulista, a gente já teve várias empresas. E as empresas que passam por aqui falam, olha, precisa aumentar a passagem. Tem a população reclamando, e o ônibus não está bom. Pela sua experiência, e depois você vai falar, inclusive, da participação que você já teve em São Roque, o transporte coletivo público é viável em São Roque? Dá para funcionar com uma passagem com preço módico? Você acha que tem um caminho? Olha, diante do que se ouve bastante, o serviço em São Roque não é um dos piores, o serviço público em termos de remuneração. É verdade que para o passageiro a tarifa é muito alta, né? Para a empresa as despesas também são bastante altas, né? Mas se você pegar pela região toda, o faturamento por carro em São Roque é um dos melhores. É um dos melhores? Um dos melhores, com certeza. E então, a empresa, ou como o caso dessa empresa que está hoje, ou das outras que já passaram, dá para tocar? Dá para... com o valor da passagem, com o subsídio, dá para tocar a vida? É viável o sistema? É viável. Posso afirmar que sim. Na ocasião em que nós estivemos em São Roque como parceiros da Aviação São Roque, por um pouco de tempo, nós tomamos conhecimento do número de passageiros que era transportado.
e, diante disso, nós fizemos uma média de faturamento, quando na região se fatura uma média de R$50 mil a 45 a 50 mil reais por carro, em São Roque isso passa dos 55. Mês. Por carro. Por carro. Bom, Zé, vamos começar a bater o papo aqui, e eu só queria fazer uma coisa seguinte. O que se fala em São Roque, que a gente tem muitas gratuidades. O idoso aqui em São Roque é mais jovem, com 60 anos já não paga passagem, e a maioria das cidades 65. Tem o transporte gratuito para o ensino fundamental, policial militar não paga, guarda-mirim não paga, quem tem uma pessoa especial não paga passagem, o acompanhante dessa pessoa não paga também. Tem gratuidade, como chama o prefeito Cláudio Góes, o leque de gratuidades é muito amplo, é diferente de outras cidades? Não, eu acredito que seja na mesma proporção. Na mesma proporção. O que diferencia São Roque, a Polícia Militar, o escolar, né, o ensino fundamental, o médio, fundamental, né, que é gratuito. Fundamental. É só o que diferencia. Mas não foge muito da realidade dos outros municípios, não. Diga, Zé Balaio. Um assunto que você gosta. Eu estava comentando antes do programa com a Adilson. São Roque, infelizmente, São Roque não tem um setor, alguma coisa que seja o responsável pelo tema transporte coletivo. A lei de 2015 delega ao Departamento de Planejamento essa função, mas nós sabemos que não tem nada específico ali, talvez uma divisão, alguma coisa que venha a tratar do transporte coletivo com o cuidado que merece, com a atenção que merece. Então, nós não temos aí um diagnóstico das vias todas, o viário que serve todas as linhas de São Roque. Se as linhas estão precisando mudar porque tem bairros que cresceram. Então, isso não tem. São Roque não tem um conselho de usuário que possa levar suas solicitações, suas reclamações, suas sugestões. Não tem esse canal aberto. Então, isso faz com que a situação do transporte coletivo, às vezes, chegue a momentos de crise como esse que nós estamos vivendo. Não se fala muito de transporte coletivo em São Roque, embora a população, a grande maioria da população, usa somente o transporte coletivo. Então, nesse momento em que se abre uma audiência pública, isso deveria ocorrer com mais frequência, né? Não só nos momentos de crise, onde você tem um empresário que está explorando hoje o serviço e ele joga essa questão, ou me dá X, ou subo a passagem, ou eu paro. Então, as coisas ficam um pouco nesse sentido, uma crise que se desenha aí, que quem vai perder em última instância é a população, que ela vai acabar ou tendo um transporte mais caro, ou pagando indiretamente o subsídio, ou ficar aí buscando empresas para trabalhar em situação de emergência. Se você tem esse diagnóstico, você já pode partir para uma licitação, para abrir uma concorrência. Com certeza, né? Com certeza. O que a gente não consegue entender é porque quando essa atual empresa assumiu o serviço de transporte público de São Roque, ela tinha conhecimento de tudo isso. Pois é. De tudo isso. Isso nós falamos aqui. E vieram com uma sede de pegar o serviço que outras empresas que se apresentaram com a mesma intenção sequer foram ouvidas. Uma delas, eu posso dizer, a minha empresa, que estava operando precariamente, certo? E que em parceria com a em anterior. Parceria, lógico, nós não fazíamos a gestão do negócio, né? Mas nós tínhamos trazido os carros para a Aviação São Roque como parceiros e não tivemos nem a oportunidade de participar dessa disputa. Não é assim, é fulano, é Beltrano e acabou. E veio essa empresa com tanta certeza que ela comprou o direito do contrato da Aviação São Roque. Existe um valor que foi estipulado pelo direito desse contrato, que eu nem sei se é legal isso. Eu não entendo isso, eu não posso falar. Nós falamos isso aqui num programa anterior, quando discutiu-se isso daqui, que esperamos, né, que isso tenha sido feito da melhor forma possível, juridicamente falando. Né? Sim, a gente sabe para que não enseje depois problemas que vão, em última instância, dar indenizações, aí, enfim. A gente sabe, Wander, que com a anuência do poder público, né, da gestão municipal, pode-se fazer uma transferência. Isso. A gente só não sabe
é se poderia ter estipulado valores, como foi feito o contrato, e a gente tem acesso a isso, que é uma coisa pública, né? Exatamente. Onde se estipulou um valor, prefiro não falar os valores, parceladamente, e que, por sinal, não estão sendo honrados. Isso é o que a gente ouve também. Então, você está confirmando aquilo que se fala, se comenta, inclusive na Câmara Municipal. Existe ação já de cobrança. Nós estamos caminhando para uma crise complicada, no meu modo de ver. Por isso é que as coisas precisam ser amplamente discutidas de forma transparente com a comunidade, porque vem esse subsídio aí agora. Mas é difícil de entender, Wander. Me perdoe, eu não estou deixando você falar, né? Mas e o programa é dele, quem tem que falar é o entrevistado. Algumas coisas eu não consigo entender. Como é que pode uma administração que tem a responsabilidade do transporte público, que está garantido na Constituição, é um dever do Estado, um direito do cidadão. Já aliás, é direito social, inclusive. Já é direito, né? Direito social, está no artigo 6º. Eu acho que por uma questão política, alguém deixar de dar atenção para as reclamações no passado da empresa que já atuava há muitos anos. Essa empresa veio para São Roque, a Aviação São Roque, com ônibus 0 quilômetro. Ela prestou um serviço de qualidade. Ela entrou em situação difícil por conta do desequilíbrio econômico-financeiro. E quem causou isso? Se não podia repassar direto para o usuário, a prefeitura tinha que fazer gestão disso. Como é que pode fazer gestão e deixar uma empresa do porte da Aviação São Roque, com a importância que ela teve para o município no transporte, né? Como é que pode deixar ela 3 anos sem reajuste de tarifa? A gente ficou como é que ela pode pleitear? De setembro de 2015 até o aumento que foi no final do ano passado, em setembro do ano passado. De 2018. Na verdade, você vai apertando, né? Ela venceu uma licitação, você não não acompanha o reajuste tarifário. Isso. E tem esse leque de gratuidades, né? Como você citou que o prefeito gosta de falar dessa forma. Então, você vai apertando demais. Não. E ela ainda fez ela pleiteou na ocasião, eu me recordo bastante disso, que foi quando eu vim fazer essa parceria, ela pleiteava R$250 mil de subsídio, foi dado 160. Hoje já se fala em 450, 460. Hoje já se fala em 450 mil ou eu vou embora. Como é que pode isso? Hoje se apresenta uma planilha onde se fala em 156 mil passageiros. Quando foi entregue o contrato para a atual empresa, eram 190 mil passageiros pagantes. Mas nós temos aqui mais 59.682, média de escolar, que a prefeitura pagava 50% da tarifa. Né? Isso gera como caixa da empresa mais de R$1 milhão, certo? Uma média de R$55 mil de faturamento por carro. Pode andar na região. Vargem Grande Paulista é um modelo para isso, que estão se falando em tarifa zero. Isso vai custar para a prefeitura, uma empresa que vai operar terceirizada, no máximo R$36 mil por carro. Mas São Roque tem um dos melhores salários para motorista e cobrador. Mas é tanto assim a diferença? Então, vamos pegar esse ponto. Por exemplo, o piso salarial aqui na região, eu não sei se esse é o valor, o piso está em torno de R$3.100, o motorista. O cobrador, R$1.606. E um fiscal, R$2.600. Esse é em torno aqui do piso, né? Fora mais benefícios e tal. É um direito que o sindicato conseguiu. Então, São Roque, Sorocaba e tudo, está tudo nessa faixa. Mas é um salário maior do que se paga em São Paulo, do que se paga em Campinas, que se paga em Cotia. É um direito do sindicato, mas que se conseguiu do trabalhador. Faz realmente diferença esse salário que está se pagando para esses profissionais? Está pesando realmente na conta final ali? Eu não acredito que seja isso que esteja causando o déficit da empresa. Eu não acredito nisso. Porque a conta é muito fácil. A diferença de salário de um motorista para a região metropolitana de São Paulo e a de Sorocaba é R$800 por motorista. Se você pegar 100 motoristas, vai dar R$80 mil, se não me falha a memória. Isso. Certo? Então, não deve ser só isso o problema. Nós precisamos ter conhecimento mesmo se os números apresentados na planilha para mostrar o custo da empresa, se eles são reais, se eles são verdadeiros. E esses Isso eu sempre números, questiono. A prefeitura não tem nada por exemplo, que possa contra-argumentar. A empresa apresentou um estudo dizendo que a passagem tem que ser R$7,19.
A prefeitura encomendou um outro estudo que veio dizendo que a passagem tem que ser R$1 ainda mais caro, R$ 7,20. Agora, não estou discutindo aqui com a empresa, mas em cima de que números estas empresas fizeram esse levantamento? Quem passa esses números? Não, ele tem lá Olha, o J-Pot ali. Quem que passa? A prefeitura? Não, existe uma planilha chamada J-Pot, que é o grupo, antigamente em 1965, chamava Grupo Executivo de Integração Política dos Transportes. Em 1969 foi alterado para J-Pot, Grupo de Estudos. Né? Ele mostra realmente o custo. Ele é quase perfeito. Essa planilha é quase perfeita. Ela é muito séria. Porém, quando você alimenta essa planilha, é que é a questão. Você tem só 156 mil passageiros pagantes de verdade? Quem está fiscalizando isso? Quem viu isso? Você considerou o que é pago pelo transporte do aluno, que é um convênio com o Estado, que é receita. É receita. Você não leva só o aluno, você leva o aluno, onde o Estado repassa esse valor para a empresa, e é direto, não passa nem pela prefeitura, quando é o do Estado. Você tem o aluno municipal, que passa de 60 mil alunos, não é possível que isso diminuiu. Se a população só aumenta, principalmente a população escolar, né, só aumenta, será que diminuiu de um ano para cá? Né? Você tem mais 60 mil alunos transportados, a tarifa de 50%. Isso está na planilha para justificar faturamento, receita e despesa? Nessa tabela, por exemplo, que até o prefeito Cláudio Góes, a mensagem que ele manda para a Câmara pedindo esse subsídio, ele fala: São Roque tem algumas peculiaridades. Por isso que está errado aqui, ó. Escrevi errado. Peculiaridade. Faltou o I, por isso que eu não conseguia ler. Peculiar. É peculiar. E aí ele falou assim, por exemplo, relevo. Entra isso daí, São Roque tem muito morro, tem muita rua estreita. Nessa tabela, entra essa questão, uma cidade onde o relevo é ruas acidentado. não pavimentadas. Entra. Ela tem, essa pesquisa ela consegue pegar, olha, uma cidade plana, vamos pegar em Indaiatuba. O consumo é um. E ela, por essa tabela, ele tem lá o subida e descida da cidade. Dá para calcular, porque o consumo de uma cidade plana para uma cidade de relevo é diferente, não só no diesel. Entendeu? Nos freios, tem bastante coisa que implica aí. Dá para considerar assim. Quer dizer, o ônibus que desce a serra, todo dia lá... uma coisa. Sobe e desce. Sobe e desce, né? Porque já teve uma vez um político que falou para mim que toda subida inversamente é uma descida, né? Então, para subir você tem o desgaste, para descer você tem também. Eu particularmente, desconfio. Da subida? Não, eu desconfio dessa situação que a atual empresa está apresentando. Porque, olha só, nós passamos 3 anos sem reajuste de tarifa para a aviação São Roque. Mal ou bem, ela estava cumprindo o papel dela. Certo? Suando com a língua de fora. Estavam se arrastando, mas estavam cumprindo o papel dela. Né? Aí nós temos uma empresa nova no município que assume. Sabendo de tudo, né? Sabendo de tudo, e imediatamente nós temos um reajuste tarifário de 16,6%. Dos 3 anos. Nós ficamos 3 anos sem reajuste algum. Nós acabamos de conceder para uma empresa explorar o serviço, né, mesmo que seja em transferência, mas nós já demos a eles 16,6% de reajuste. E não para aí, e não é só isso. Eles reduziram 253 pares de horário, o que quer dizer ida e volta. Essa redução baixou o custo. Então, mas isso que eu estava mencionando em outra ocasião, essas reduções, eles não podem fazer a bel prazer, tem que ser com consentimento da prefeitura. Deveria. Então, essa é a dúvida que eu sempre trago, porque como não existe um acompanhamento específico, a lei fala que é o Departamento de Planejamento, mas nós não sabemos quem do Departamento de Planejamento é o responsável pela fiscalização, pelo acompanhamento do transporte coletivo no município. Então, quando se fala em redução, a população reclama os vereadores, sobretudo o vereador Guto Issa, que foi à Câmara, falou num primeiro momento, né? Eu tenho esse discurso comigo aqui gravado, ele fala dessas reduções de horários. Se houve reduções, a prefeitura tem que ter conhecimento, tem que autorizar a redução. Senão, ela está comandando o transporte sem dar satisfação a quem é o operador, né? Eu iria mais além.
Quando se coloca o edital para quem vai prestar o serviço, tem as linhas e horários a serem cumpridos. Não pode, no meio do caminho, você Mudar. dizer, olha, tem 100 horários para você cumprir, mas você, meu amigo, pode tirar 50. Isso não existe. No fim de semana, vamos O reduzir... contrato tem que ser cumprido e o fiscalizado o cumprimento. né? Então, a questão aqui é de descumprimento de contrato. É. Você até para Isso é um gente caso colocar... sério. Ou a prefeitura autorizou. Essa dúvida eu carrego. Você teve uma experiência, esses ônibus brancos que vieram da Aviação São Roque, foi uma parceria com a sua empresa, com a Vali Transporte, esses ônibus brancos, vamos dizer, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, você que trouxe para São Roque? Sim, sim, todos eles, todos os carros do município fomos nós que trouxemos por questão de ano da frota da Aviação São Roque. Tá, você, não sei, alugou... Locação. Tá. E aí, quando você estava, então você estava sabendo onde os seus ônibus estavam circulando. Se vocês deixassem de cumprir um horário porque o ônibus quebrou, a prefeitura ligava para você, viu? Faltou tal horário, quer dizer, para a fiscalização da prefeitura era muito atenta. importante Você Eu tinha conhecimento porque eu não era o gestor do negócio. Né? Mas Eu fala, sou olha, a um locador. prefeitura ligou para a gente dizendo que não foi tal horário na Vila Nova. Não, vou mais além. Eu vi notificação da prefeitura. Mas eram casos raros. Apesar de algumas pessoas afirmarem que, nossa, não funcionava, eram casos raros. Mas a prefeitura notificou a empresa quando não cumpriu tal horário. Certo? Agora, Tinha uma fiscalização efetiva da prefeitura. Falhava, já tinha alguém lá da já tinha prefeitura. alguém cobrando. Então, já quer dizer, então, que a fiscalização da prefeitura, pelo Isso- menos, você isso está pra falando que no Aviação seu São Roque. período, para a Aviação São Roque estava funcionando. E a gente espera que para a Miragem Não, isso também é esteja. o correto, mas eu volto a dizer, eu desconheço que exista um órgão, seja um serviço, seja uma divisão, alguma coisa especificamente voltada para o transporte coletivo municipal. E, aliás, quem está acompanhando o nosso programa, aliás, quero registrar o seguinte, nós temos alguns vereadores acompanhando. O vereador Alacir Reisel, obrigado, Alacir, está acompanhando. O Maurinho Góes, presidente da Câmara, está acompanhando. O vereador Toco também está acompanhando. E as pessoas que são amigas, que são minhas amigas, então, quando elas entram, a gente identifica aqui. Então, os vereadores estão acompanhando atentamente, isso é muito importante. E hoje tem audiência E hoje pública. tem audiência pública. O senhor pretende ir na audiência pública hoje, lá na Câmara, e até passar algumas informações? Olha, eu apresentei uma proposta para o prefeito, que era uma proposta que, pelo que o senhor está falando, era melhor do que a Mirage e a prefeitura não aceitou. O senhor pretende ir hoje? Informalmente, nós apresentamos sim, eu quero olhar aqui para a Então- câmera, porque o prefeito sabe do que eu estou falando, mas nós somos preteridos. Né? Nós Não foi uma, que o senhor fala, não foi no papel. Não, Aí não ele, foi se no o prefeito papel. alegar, fala assim, ele podia ter uma proposta, mas ele não trouxe o preto no branco no papel. Como é que eu ia saber? Mas os jornais da época já diziam, ou acho que essa notícia saiu do gabinete, se não me falha a memória, ou a Aviação São Roque transferia o contrato para a Mirage, né? Ou o prefeito decretaria caducidade, elas entrarem em desespero. O Ministério Público que está investigando isso... Tem uma ação no Ministério Tem Público. uma ação do Ministério Público que está investigando isso. Ele tem o depoimento da proprietária das proprietárias das empresas, dizendo até que elas foram forçadas a tomar essa decisão. Poxa, então, está com o Ministério. Agora, essa proposta, quando o senhor falou com o Cláudio, o senhor falou, isso que o senhor ia utilizar falando aqui para a câmera. Cláudio, eu fiz uma proposta para você e daria para tocar com um valor de passagem inferior Ao que está sendo praticado hoje. os dos 4,20? No anterior, então, no anterior. Não. Havia uma proposta de se manter o subsídio dos R$160 mil até a virada do ano, porque tinha que prever isso no orçamento. Né? Hoje é 186 mil. Hoje já é subsídio. 186 mil, que foi um reajuste bom também, né? Pois Uma Dá inflação mais de 4 e pouco 10%, por né? cento, nós estamos falando em mais de 10%. Aliás, está bem generoso o negócio. E o subsídio, a tarifa, A R$4. você faria a A R$ 4,00. Porque Então, toda a Mas região isso, quando você praticava falou, isso. não é porque você chegou e falou assim, pensou, dá para fazer 4. Você usou essa tabela para chegar a esse valor de 4? Eu usei os números, por isso que eu tenho conhecimento hoje, e posso falar, os números que a Aviação São Roque tinha, porque nós estávamos conversando de assumir a gestão desse negócio. Entendeu? E aí Você era uma espécie de um interventor, vamos dizer assim. Não, a gente... É uma parceira, mas nós você tinha intenção de nós iríamos nos fazer o que hoje a Mirage associar, tá fazendo. nós iríamos nos associar à empresa, daí não teria nenhum problema
que mudar hoje o contrato. de alteração de contrato, dos direitos dos trabalhadores Isso. que não estão sendo honrados pela empresa que isso assumiu, outro problema que pode estourar lá na junto frente. ao sindicato na ocasião, nós participamos disso, né? Então, seria um negócio muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Tá, e a gente quer sempre dizer o seguinte, Lucas, câmera em mim. Não, o prefeito Cláudio Góes, o Cláudio sabe que ele tem o espaço. Aliás, o Marquinho Arruda, o vereador, entrou em contato com a gente na semana passada e falou que o prefeito Cláudio Góes e o Marquinhos Arruda estarão na próxima sexta-feira aqui. E vai ser muito legal, porque esse é um assunto que a gente vai colocar. Então, a gente vai até confirmar com o Marquinhos, mas para ter a presença do prefeito Cláudio Góes e até para falar desse assunto também, o Cláudio sabe que a gente sempre abre espaço. E também para a Aviação São Roque, para a Cleusa, com quem a gente até tem mais contato. A Cleusa sabe que o espaço está sempre aberto aqui. E também para o pessoal da Mirage, né? O Elton, com quem a gente tem conversado, e também para o senhor Luiz Francisco Miranda, que eu ainda não tive o prazer de conversar com ele, mas ele sabe também que o espaço está aberto, né? Para que ele venha e coloque o seu ponto de vista aqui, por que a passagem, por que a gente chegou nessa condição. Agora, aqui quando a gente entra, preço de passagem, quando fala 7,20, subsídio, o senhor trabalhou em Vargem Grande, lá tinha subsídio? O senhor não tinha? Não, Vargem Grande não tinha, e isso nos causou uma dificuldade de continuar o serviço. Nós tivemos que interromper o serviço lá, porque lá não tinha subsídio e nem passageiro. O número de passageiros era reduzido. Uma situação de Vargem Grande com São Roque, Vargem Grande não se mantém. Agora, São Roque dá para manter, com as linhas São que Roque tem. dá. Olha, vamos fazer um paralelo aqui com Ibiúna. Ibiúna, que eu acho que tem uma proporção hoje de habitantes, mas só que Ibiúna tem um detalhe, hein? Tem bairro lá que está a 40 quilômetros. Você chega em São Paulo e não chega no bairro. E nem sempre é pavimentado também. Vereador, acho que São Roque tem 300 e poucos quilômetros quadrados de extensão territorial. Sim. Ibiúna tem 1.060. 307. Ibiúna é um dos maiores municípios em Ibiúna extensão tem territorial. 1.060 quilômetros Você vai lá para a Cachoeira da Fumaça, o Pocinho. E pior, Ibiúna, a maioria das estradas não são pavimentadas. Né? E hoje, quanto é a tarifa em Ibiúna? Não sei, desculpa, eu não sei. R$ 4,10. Você opera lá? Não. Não, eu não opero. É uma outra empresa. Eles estão operando precariamente. Também tem problema lá. Tem problema, mas lá não tem subsídio. Entendeu? Mas E a tarifa é só na tarifa. 4,10. E a tarifa é 4,10. Ah, mas a prefeitura compra o passe para... A mesma coisa da Aviação São Roque, quando fez o edital, quando se fez a licitação, também não tinha as gratuidades que foram impostas goela abaixo da administração da Aviação São Roque. A integração não está prevista na lei? Não, no edital. No edital. No edital, porque o edital é que vai nortear o contrato. É claro, Entendeu? Ela não está prevista. E aí vem tudo isso é custo. Tudo isso é custo. Aí você vê uma empresa passar por 3 anos sem reajuste num período que nós tivemos as maiores altas de combustível. O combustível representava, até 3, 4 anos atrás, 20% a 25% da receita de uma empresa de ônibus. Hoje ele passa de 35% da receita. Certo? 35% da receita e mais o reajuste do próprio combustível. Teve uma época aí que ele estava dolarizado, o diesel. Estamos conversando com o senhor Adilson Lima, que está nessa área de transporte já há muitos anos, da Vali Transportes. O senhor está operando em que cidades hoje? Onde que o senhor está com o ônibus hoje aí? Hoje nós estamos numa nova modalidade de locação de ônibus. Nós estamos em registro. E em Ibiúna nós temos alguns carros locados. O senhor loca para empresas? Isso, para Veloz, isso. Então, por exemplo, o senhor tem ônibus em registro, em Ibiúna? Isso. Uhum. Tivemos há pouco tempo em Americana também. Americana. E agora, uma coisa seguinte, até mandou uma mensagem aqui para a gente. Outro dia eu estava ouvindo participou com a gente aqui um representante de motoristas de aplicativos. E tem essa briga de aplicativos com motorista de táxi. E aí esse motorista de aplicativo falou o seguinte, olha, para os meus amigos taxistas, eu quero dizer uma coisa. De 25 pessoas que eu levo por dia, 20 não eram pessoas que utilizavam o táxi e passaram a usar o aplicativo. A grande parte são pessoas que utilizavam o transporte público e passaram para o aplicativo.
O transporte público, as empresas de ônibus estão realmente perdendo muitos passageiros para o aplicativo? Não muitos, mas tem perdido sim. Tem perdido. Vamos dizer, não é que prejudica, mas o aplicativo, ele tira mais clientes do ônibus do que do táxi? Eu acredito nisso. Eu acredito que ele tire mais do ônibus. Inclusive, em algumas cidades, como é o caso de São Roque, que a tarifa não é tão baixa assim e não é tão distante. Então, por exemplo, uma pessoa vai do centro... Fim de semana deve ter... deve ser Ibiúna, grande... por exemplo, já não dá para fazer. Você vai pegar uma tarifa de 4,10, vai 40 quilômetros para dentro, como é que você vai de Agora, aplicativo? por exemplo, o morador ali está no centro e mora na Vila Nova, mora no Junqueira. Ele pega um aplicativo, dependendo da hora, porque o aplicativo oscila o valor, mas dependendo, às vezes ele pega ali uma corrida por R$4, R$5, que é praticamente o preço da passagem. E ele não tem que ficar 2 horas esperando no terminal rodoviário. Nos cortes de horário que ocorreram. E outra coisa, aí o ônibus às vezes passa ali numa avenida principal. Ele mora 2, 3 quadras para cima e o aplicativo vai deixar na porta. Se ele tiver junto com um amigo, 2 pessoas, aí seguramente o aplicativo. Você acha que com o crescimento dos aplicativos, isso vai fazer com que mude essa relação da prefeitura com empresas de ônibus? As empresas de ônibus mudarão o aplicativo? Mais subsídio, mais... Não, vai transformar isso? O aplicativo pode dominar o que o ônibus faz hoje? Se isso acontecer, como nós dissemos há pouco, que é um dever do Estado conceder o transporte ou dar o transporte, eu acredito que o pedido de subsídio vai aumentar. Porque... É que o carro polui, o carro ocupa mais espaço urbano. Se for pensar dessa forma. É o transporte Agora, uma coletivo coisa que se reclama. Agora, uma coisa que o motorista de táxi reclama, que o aplicativo também menos, mas reclama porque sabe que ele vai pagar um imposto e de quem vou falar não paga, e as empresas de ônibus reclamam. Tem clandestino demais, né? Se você parar ali um caso de São Roque e Mairinque, para no ponto ali perto do Horácio Manilani, eu duvido que não vai encostar um cara ali para você e falar Mairinque, né? E cobrando, às vezes até menos que a passagem. Cobra até menos que a passagem, Magrão? Você que já conhece tudo. Um clandestino passa e oferece por quanto? 4, o preço da passagem. Quer dizer, a prefeitura também tem que combater o clandestino, que a gente sabe, a gente está vendo uma situação econômica no país que está todo mundo querendo se virar, mas é um clandestino, né? No caso de Mairinque, já não é a prefeitura, aí é a EMTU. E a EMTU é uma autarquia bastante séria e ela fiscaliza bastante. Então, toda vez que chega uma denúncia para a EMTU, nesse caso do clandestino, que isso vai prejudicar o transporte coletivo, vai prejudicar o coletivo, não é o indivíduo. Concorda comigo? Claro. Se o cara está pegando 1, 2 passageiros apenas no horário de pico, porque o clandestino, ele tem, eu não sou contra o cara se virar com o trabalho dele, mas ele também tem que assumir as responsabilidades. Por exemplo, nós tivemos... Não só o bônus, o ônus porque também. o motorista do aplicativo ele tem que fazer um seguro de vida de R$50 mil para cada passageiro no projeto que foi aprovado. O clandestino, não faz Deus nada. o livre, acontece um mas acidente... a lei federal determina Não, mas isso ele não também. faz nada. E tem uma coisa que eu acho que é mais sério que isso. Em Vargem Grande nós enfrentamos esse problema. E foi isso que nos levou, inclusive, a interromper o serviço. A falta de seriedade e fiscalização da prefeitura. Porque a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar. Tem que ser sério no negócio. Porque, olha só, quando tem o horário de pico, você encontra o clandestino na sua frente. Porque ele vai com o carro lotado. É lá que é o filé, certo? né? Se aparecer uma gratuidade do idoso de 65 anos, que é garantido por lei federal, certo? Ele não leva. O acompanhante do especial, ele não leva nem o especial, mas a empresa de ônibus leva. Ele cobra de todo mundo, a criança de colo, né? Sentou, põe no colo. Quando nós sentou no banco, né? E pior que isso, que quando nós fez chegamos, sombra, paga, né? E pior que isso, que quando nós chegamos nos intervalos, nos entrepicos, que é o horário, grande problema, certo? Que é o bate-lata que a empresa fala. Ele não está rodando, mas a empresa de ônibus está com 5, 4, 1 passageiro, ela tem que cumprir o horário. Isso é custo. Esse custo é diluído no horário de pico. Né? Por quê? Compensa a outra, né? Para o coletivo, é uma coisa, é o social. Claro. Agora, o clandestino não tem essa obrigação. Ele só quer o filé. Ou seja, ele prejudica bastante o transporte, né? Mas a culpa de acontecer isso
é da prefeitura. Que tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Até o Célio mandou uma mensagem aqui, ele é taxista, falando que também, na opinião dele, falando aqui, que tem casos, e a gente ouviu isso também, de motorista de aplicativo que pega uma corrida, faz pelo aplicativo, mas que dá um cartãozinho. Aí na próxima vez se me chama para ir fora do aplicativo. Faz a propaganda dele. Patrão, Tem isso também, né? Tem isso também. Bom, agora... É o jeitinho brasileiro. Agora uma coisa se fala assim, bom, vamos botar o subsídio de uma vez? São Roque, então, vai precisar gastar aí 186. E vamos pegar, se for aprovado esse projeto de 1 milhão. Eu acho que esse projeto vai ser aprovado, o Cláudio tem maioria para isso. Vai dar 293, sei lá, vai dar uns 450 mil por mês e vai segurar aí até setembro. Aí, quando chegar setembro, ou o prefeito vai ter que aumentar, mandar mais subsídio... Ou manter... Ou abrir uma licitação. Você que é um empresário desse setor... Você já entrou em várias licitações. É fácil organizar uma licitação? Você organiza uma licitação em 1 mês, 2 meses? Olha, eu não saberia te responder, porque isso aí é uma coisa que cabe ao executivo municipal. Você vai lá para pegar... Então, normalmente, a lei permite que se contrate emergencialmente por 6 meses. Nesse meio tempo, ela fica organizando a licitação. Pode até dar uma prorrogada, uma e única apenas, né? E acontece em muitos municípios. Quando você falou uma ou outra apenas, ele vai... Mas tem município que vai ficando. O nosso lixo prorrogou... Mas depois o tribunal vem e dá uma lascada, né? Em Cotia se prorrogou por mais de 8 anos. Pois um emergencial de 6 meses. Ele não é prorrogado, né? Ele não é prorrogável. Ele é um novo emergencial. Então a gente tem no Brasil a novela das 8, que é às 9, o emergencial de 6 meses também às vezes é 4, 5 anos. Com certeza. E a gente tem muito no Brasil também o provisório e definitivo, né? Hoje tudo é judicializado. Tudo. Então, às vezes, tem a melhor das boas intenções, o órgão público faz a licitação dentro, mas alguém vai lá e acha um pelinho. Suspendeu. Eu não consegui fazer a licitação, vou ter que prorrogar de novo. O Tribunal de Contas suspendeu, vamos prorrogar. Porque é um serviço essencial. Agora é direito social, né? É essencial, você não pode deixar sem transporte. Falar, olha, então eu vou estar suspenso quando o tribunal resolver essa parada aqui, aí eu licito de novo e depois eu coloco o ônibus para rodar. Não pode. E enquanto o cara fica no ponto lá esperando o ônibus? Não pode, ele não vai trabalhar, não vão estudar, vai parar o município. Pedro, você como empresário, você várias vezes já teve do outro lado o sindicato numa mesa de negociação. É difícil negociar com o sindicato aqui da nossa região? Ou é um sindicato, olha, dá para se chegar a um acordo, ou é um sindicato duro de se negociar? Eu nunca tive dificuldade para negociar, porque... Mas porque você é um cara tranquilo, assim, você tem sempre essa tranquilidade? Graças a Deus. Poxa, porque a gente vê... Não, você é tranquilo, né? Então, eu não vejo dificuldade, porque eu também já fui motorista. Ah, se foi motorista? Eu comecei como motorista, não comecei como empresário de ônibus. Né? Eu imaginei, já que você chegou lá, seu pai falou, tem aqui uma frota aqui. Não, eu comecei com... com uma Kombi, na verdade. Não clandestino? Antes motorista, não, clandestino não. Eu prestava serviço para uma empresa, que hoje, por sinal, faz muita falta, né, no mercado, que foi a Munk do Brasil. Munk, foi uma grande empresa, né? Era de guinchos? De guindastes, virou sinônimo, né? Hoje você olha um guindaste e fala assim, é um Munk. Não é. Tem outros nomes, mas... que nem Gillette, Maisena, essas coisas. Exatamente. E aí você começou trabalhando... Então eu não tenho essa dificuldade de estar negociando com o sindicato, porque eu me coloco no lugar do outro também. É óbvio que a gente vai chegar a um consenso, né? Sempre levando em consideração que eu também não posso ceder tudo que se deseja, porque você fala assim, olha, o salário de São Roque é o maior salário que tem na região. Mas vamos falar a verdade. R$ 3.166,30, se não me falha a memória, não é um grande salário. Não é um grande salário para o que nós vivemos, para a nossa realidade. Exatamente. Porém, vamos dizer, ele tem que pode caber... O Diese fala que isso deveria ser o salário mínimo. Ele tem que caber dentro do orçamento, certo? Daquilo que é a receita da empresa. Então, se tem margem para se negociar, eu vou estar sempre disposto a negociar. Que seja 4, que ganhem 5, com certeza eu vou estar ganhando mais também. Claro. Não é verdade? Antônio Emílio já dizia, eu quero pagar mais imposto, porque quanto mais imposto eu estou pagando, é sinal que eu estou faturando mais. É a mesma coisa. Se o meu motorista, se o meu colaborador está ganhando bem, está satisfeito... Ele vai comprar mais, vai
Você concorda comigo? Então, e eu também, com certeza, É que nem alguém chega estou tirando fala- proveito disso. É, quando a pessoa fala, pô, tem um monte de carnê para pagar, mas também se comprou televisão, geladeira, tem, né? A gente tem que tomar Se é de cuidado. PTU, se é de PTU também tem um monte de imóveis. Pô, mas chegou o PTU, 25 carnês, né? Mas Não, claro, se bem que IPTU, eu Não, mas tem faço, que- 2 orações na hora de pagar IPTU. Uma para agradecer pelos Os imóveis. pelos imóveis que eu tenho e outra para amolecer o coração de quem aumenta o IPTU, porque está muito caro. Você tem imóvel em São Roque? Em Cotia. Enquanto Cotia também deu uma Cotia. subidinha. São Roque tem Eu falei polêmica. também, aqui tem a polêmica, né? Aqui. São Roque tem uma polêmica, está sendo discutido ainda alguns esclarecimentos, algumas correções e tal, mas também houve um reajuste na legislação e que acabou, digamos assim, direcionado a algumas propriedades ficando reclamando. Deixa eu perguntar só uma coisa, qual foi o seu primeiro ônibus? Que ano foi? O meu primeiro ônibus foi um ônibus 1900, ele era usado, tá? E foi em 1980 que eu comecei, ele era um ônibus 1971. Meu primeiro ônibus era um 352. O 352 é o sonho de quem começa com fazer excursão e tal, é comprar um cometa, né? Depois Que a gente vê quando o cara compra um cometa usado. Que na nossa. ocasião, olha, vamos chamar a gente de velho, hein? Ele É tá boa. entregando minha idade. Não, mas você nasceu, eu sou Que na 66. ocasião, Você que ano eu é? sou de 61. 61, tamo Que juntos na aí. ocasião não se falava cometa, falava dinossauro. O dinossauro, né? É isso mesmo. O cometa, é verdade. E aí você foi tocando a vida e foi nessa área e já está há muito tempo. Aliás, você falou que o seu pai é pastor evangélico? Meu pai é pastor evangélico. Na Aqui cidade na de Cotia, região? ele tem igreja em Mairim, que já teve em São Roque. Ah, é? Ele é mais conhecido em Cotia, né? O pastor Nelson. Pastor Nelson, de qual igreja? Pentecostal. Pentecostal. Bom, e aí deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quando a gente chega, então vamos dar subsídio e tal, vamos fazer a tarifa grátis. Funciona, Zé Balaio, a tarifa grátis? Se você está pesquisando... Não sei. O problema, tudo vai Então, chegar a num prefeitura ponto- vai pagar tudo e Então, vamos mas- liberar a catraca. Tudo vai chegar num ponto do financiamento. De onde vai sair esse dinheiro, esse recurso para dar a tarifa zero? Não vai cair do céu. Vai Aqui ser... em São Roque, o Adilson, Existem- quanto precisaria por mês a prefeitura se ela quiser botar uma tarifa zero? Quanto que a prefeitura teria que... Tem uma cidade que nós estávamos... Nós estamos vendo aqui, é nós Paulínia, estávamos né? conversando. Paulínia é uma cidade Não, boa. acho que é uma outra cidade de 100 mil habitantes. Nós estávamos O conversando. Zé está com ali a relação O aí. custo- Muzambinho, foi É de Milton Paulínia, Neves. Paulínia. Isso. Muzambinho tem lá o Milton Neves que mandou 2 Acho que ônibus ele lá. que está bancando o transporte lá. O custo de janeiro a julho para a prefeitura foi de 8 milhões de reais, um pouco mais de 1 milhão mês. 1 milhão mês. Só que aí, até ontem que eu não conversei com vocês, falou o seguinte, tudo bem, vamos botar a tarifa zero. Primeiro ponto, os cobradores vão embora. Na tarifa zero, com certeza. Porque qual é o sentido? Você não vai cobrar? E hoje, por exemplo, você é empresário, se vê também a situação, as empresas preferem não ter mais o cobrador. O que você acha? Dá para trabalhar com o cobrador, sem cobrador? É uma questão bastante polêmica, né? Porque não deixa de ser uma geração de emprego, né? E num momento que nós vivemos aí com mais de 13 milhões de desempregados, Aí se falar, a gente vamos colocar mais 30 no mercado. colocar mais... Fora do mercado, não é se colocar nós no falarmos de São Roque, nós estamos falando em mais de 100. São mais de 100 Sim. cobradores? Sim, porque são os 2 turnos, mais o folguista, mais o que tira férias, tudo nós estamos falando em colocar mais de 100 pessoas desempregadas, né? Porém, às vezes, para a empresa é necessário, dependendo da tarifa que se tem. É o que eu falo. Na nossa região, Cotia, Vargem Grande, Ibiúna, não tem cobrador, né? E o faturamento carro, que é uma conta que a gente faz e leva bastante em consideração, é muito menor que São Roque. É muito menor que está São Roque hoje. E não foge muito disso que nós estávamos falando, vereador, porque se está gastando 1 milhão em Paulínia, São Roque, se gastar 1 milhão de reais por mês, com 20 carros, vai estar tendo uma receita de 50 mil reais. Ou vai estar tendo uma despesa de 50 mil reais. E 50 mil reais é um bom negócio. O prefeito de Vargem Grande estava estimando uma licitação, a gente tem acompanhado, para contratar 10 ônibus para fazer tarifa zero, ao preço máximo de 36 mil reais cada um. Tudo bem, Vargem Grande é menor, né? Mas são 36 mil reais para 50, que é a realidade hoje, ou 55. Né? Então, o cobrador
Em São Roque, eu não sei se teria, eu precisava estudar melhor, mas eu não sei se teria a necessidade da dispensa do cobrador. Agora, um detalhe, a tarifa zero, a gente só consegue fazer se a prefeitura assumir tudo, motorista, cobrador, fiscal, ou a prefeitura pode colocar, isso que você falou, alugando o serviço de uma empresa. E não precisa, que nem o Zé Balai fala que um grande problema é você municipalizar o transporte e você ter que contratar motorista, fazer concurso. Concursos a tarifa zero pode ser o seguinte, é isso que você falou. Com o piso, né, da categoria, não pode ser... Não, muda. E isso que você falou, por exemplo, muda. Se a prefeitura, se ela fizer o serviço, o motorista ele entra pelo sindicato do servidor público. Ele passa a ganhar o salário que o servidor, servidor público. do servidor. Isso, não o do condutor da região de Isso dá Sorocaba. briga, hein, meu? Não dá briga, não? Olha, é assim, dá tristeza. Não, porque o salário é bem menor. Mas briga não tem como. Porque ele já vai prestar o concurso sabendo quanto ele vai ganhar. Ele tem que ser concursado. Exatamente. Agora, o vereador, se não me falha a ideia, o vereador Etelvino Nogueira. O qual eu mando um abraço também, ele está fazendo um estudo onde a prefeitura poderia terceirizar a frota e manutenção. Ela terceiriza a frota e manutenção, que é o maior problema, né? Agora, a mão de obra seria dela. Então, agora eu vou te falar uma coisa interessante. A gratuidade, tarifa zero, ela não é muito saudável. Porque eu vi uma situação em Ribeirão Preto, onde eles pegaram as vias principais, ou seja, o corredor, a artéria do negócio, e colocaram a empresa de ônibus. Ela vai correr aqui, porque ela vai andar o tempo todo lotado, ocupado o ônibus, né? E alimentando. E os bairros que tinham menos passageiros, eles colocaram micro-ônibus de uma cooperativa que alimentava. Esses bairros, do bairro até a principal, ele era gratuito, a tarifa. E quando o passageiro entrava no ônibus, ele pagava a tarifa do ônibus, né? E a empresa de ônibus subsidiava a cooperativa. É um negócio inteligente? Passado algum tempo, São Paulo é assim. Era bom. Só que era gratuito. Era gratuito. São Paulo... Passado algum tempo, eles chegaram à seguinte conclusão. Como era gratuito, imagine uma senhora estar no portão da casa da vizinha, esperando o ônibus, conversando, e vem o ônibus gratuito. Ela está indo ao mercado só. Ela não vai nem pegar o ônibus do corredor. Ela está indo ao mercado, ela tem o direito de ir gratuitamente. O que ela dizia para a sua vizinha? Vamos comigo? Lógico que ela vai, não pagava nada. Vamos dar uma volta. Não pagava nada. Vamos. Vamos continuar a nossa conversa lá dentro. Vamos, entendeu? E ela iria. Isso estava acontecendo o quê? Estava sobrecarregando, superlotando o ônibus gratuito. Certo? O que a prefeitura fez? Ela criou uma tarifa de R$1, acho que hoje está um pouquinho mais, de R$1,20. E ela passou a evitar isso daí. Evitou esse problema. A mesma coisa poderia acontecer no município de São Roque ou de Vargem Grande. Se cobra uma tarifa menor, né? Menor, que dá para manter o cobrador. Entendeu? E não tem uma superlotação, porque se você tiver o ônibus gratuito, meu amigo, que vai ter de gente passeando ou fazendo companhia, não é uma coisa de doido. Outro dia eu conversava com um diretor de uma escola pública e ele falou o seguinte, superior inclusive, ele falou o seguinte, uma pessoa está estudando numa escola pública gratuitamente e ele está lá no 2º ano, ou está no 3º ano, está faltando um ano para terminar. Ele fala assim, está meio difícil e tal, eu não paguei nada mesmo, e abandona o curso no meio do caminho. Se ele está numa escola particular, numa faculdade particular, ele está no 2º ano. Ele fala, poxa, está difícil. Mas eu já paguei 1 ano. E ele continua. Então, é uma questão, né, Zé, de socialismo, que quando é de graça, aí às vezes as pessoas não valorizam. Pode ser, mas... Ou um grupo pequeno que não valoriza. De ensino, eu acredito que... Eu acho que tem que ter um ensino público gratuito, tudo isso daí. Agora, no transporte coletivo tem... Mas da pessoa fala assim, poxa, não paguei nada mesmo, então eu paro. O ônibus é de graça mesmo, agora se é 10 centavos, mas já é 10 centavos. Então, mas Paulínia, por exemplo, nós estávamos conversando sobre isso daí, que Paulínia era tarifa zero, mas eles começaram a cobrar no final de semana justamente por problemas de vandalismo, problema de uma série e você falou uma coisa, fim de semana. Então, lá eles estão cobrando alguma coisa nos domingos e feriados.
E também como crítica lá que eu vi de Paulínia, é que o pessoal já vai para o jeitinho, né? Eles já estavam colocando os estudantes dentro do ônibus para poder fazer o transporte escolar e também ter a receita aí também. Já receberam uma reprimenda aí do Tribunal de Contas. Porque aí você começa a entrar, olha, esse veículo foi doado para só educação. Você não pode usar nem para levar time de futebol no fim de semana, né? Não pode. Não pode. E aí, às vezes, começa a misturar também no ônibus depois ali, né? O transporte escolar gratuito, principalmente dos repasses do Fundeb, Fundeb, né? Ele não pode ter uma outra utilização que não seja o transporte do aluno. Agora, o que a gente viu conversando com você é que tem uma solução. Você, por exemplo, com a tarifa que está se propondo hoje, com o subsídio, você, voltando naquele detalhe, você acha que não precisaria ter esse valor, que dá para trabalhar em São Roque com um valor menor? Olha, eu diria de uma outra forma. Eu diria que precisava estudar melhor essa planilha de custo, se fazer um acompanhamento mais de perto. Transparente, né? Transparente. Para quê? Para ver se realmente o que se apresenta como custo é verdadeiro. Porque não é possível que as outras empresas consigam operar com faturamento de 50 mil reais e a nossa empresa de São Roque tenha mais de 50 mil reais de custo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, eu acho assim, daqui a pouco, se você falar que o empresário presta um serviço em São Roque a R$ 1.100 para 20 ônibus, que é o que tem rodando hoje, talvez tenha até menos, porque quando tinha 253 pares de horário a mais, se rodava com 20 ônibus e 2 reserva. Né? Isso eu sei porque eu estava lá. Então, se a gente falar que opera com R$ 1.100.000, 20 ônibus, R$ 55 mil, com 190 mil passageiros, a R$ 3,00, nós já estamos falando em R$ 570 mil. A R$ 3,00. Nós já estamos falando em R$ 570 mil de arrecadação. Para 1.100.000 está faltando 530. E nós baixamos a tarifa para R$ 3,00. Uma suposição. Né? Precisamos estudar melhor essa planilha de custos. Talvez alguma coisa esteja errado aí. Não, isso é muito importante. Por isso que eu acho que, de repente, se você tiver um tempinho, e se hoje eu acho que a gente vai ter uma movimentação grande na Câmara, mas pela sua experiência, a Comissão Permanente como é que chama? De Vias Públicas, né, Zé? De obras e serviços públicos. Né? Serviços públicos, né, com o Etelvino, que tem se manifestado. Eu acho que o senhor iria na Câmara se fosse convocado para... Não, independente de ser convocado, eu vou lá como cidadão. Eu fui na de Vargem Grande, fui na de Cotia, vou na de São Roque também. Eu tenho interesse, eu gosto de ouvir o outro lado também. Claro. Então, isso daí para ter a sua opinião. Agora, você sente nesse momento que o prefeito Cláudio Góes está pressionado? Se ele falar assim, se eu não passar esse subsídio, ele está preso com essa empresa? Você acha que ele está esnucado, como a gente gosta de falar, costuma falar? Abre licitação. Exatamente. Abre licitação e aí a gente vê se é uma pressão ou se tem alguém com capacidade técnica, econômico-financeira para prestar o serviço. Abre licitação. Abrindo a licitação... Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que uma das coisas que devem ser bem discutidas hoje na audiência pública é essa questão de partir para uma licitação o mais rapidamente possível, né? E o prefeito... E estabelecer uma contrapartida também. Você vai receber 1 milhão com o reajuste, que eu acho até que tem um pouco de aumento aí no meio também, de tarifa. Tem que ter contrapartida, né? Você tem que estabelecer qual é a sua parte aí, você está pedindo, pô. Eu não acredito que o prefeito esteja tão pressionado assim, porque ele tem tempo para isso. Se é válida a transferência da concessão da Aviação São Roque para a empresa Mirage, nós temos mais 2 anos de contrato. Vamos começar a licitação agora. Deixa vir o que vier no Tribunal de Contas e vai ajustando. Entendeu? Quando chegar daqui 2 anos, nós já temos aí ou a mesma empresa ou uma nova empresa. Não dá para se sentir pressionado agora, porque ela tem que cumprir o contrato da forma como ele está. Não é fácil uma empresa chegar e falar, a partir de amanhã não vem mais. Não, de jeito nenhum. Ela tem que cumprir o contrato, como a Aviação São Roque cumpriu, com 3 anos sem reajuste.
E cumpriu. Ah, mas foi um Ela serviço que não pedia era de qualidade. e não. E ela só não. Essa que E pediu tem já só todos- tem e sim, tem né? todos os protocolos com a mesma planilha GPOT que eles estão utilizando hoje e que não teve aceitação, não teve valor. E agora a planilha tem e de afogadilho, não, nós temos que resolver, senão a empresa vai embora. Será que vai mesmo? Eu creio que não. Eu acho que tem que Se não tem que tiver jogar um pouquinho mais duro, né? na negociação Na ali. negociação, é claro. Quando você senta numa mesa para negociação, você sabe o quanto você pediu, o quanto você pode abaixar, e a outra parte também. Então, está parecendo que tudo que está sendo vereador, pedido. Para sorte dessa empresa, eu não sou o prefeito, né? Porque senão ia dizer, puxa vida, há poucos meses atrás você estava brigando com todo mundo, passando Pra por pegar cima de todo mundo. É. Porque você queria o negócio. É. Você queria um negócio pensando nisso? Ou você queria um negócio porque ele era bom? Aí tem que ter a fama de pão duro agora também. Tem que ser munheca com dinheiro público, né? Não fala, calma, vamos ver como é que vão fazer o joguinho aí. Porque para aumentar, acho que o subsídio, principalmente agora, tem que se tirar de outras áreas. Né? Então, dessa área ele que a está gente tirando tá o vendo superávit. aqui, ele está tirando 800 mil do superávit financeiro apurado no exercício anterior na arrecadação do município. Mas era investimento, né? E 200 mil de obras e instalações de unidades habitacionais de Mailasc. Aí a gente pode até, olha, só tinha a dotação, não tinha nenhum projeto. Queimar, mas é recurso, né? Era recurso, como a gente já teve em outras oportunidades, em outros remanejamentos, sai um dinheiro ali do cemitério, sai um dinheiro de manutenção de praças. Para dar os 160 mil foi tirado de várias outras. Um pouquinho de coisa. Secretaria, de diretorias. Departamentos. De vários departamentos. Aí não é diferente. Para você dar 450 mil de subsídio hoje, vai tirar muita coisa de muita gente. Mas eu tenho 800 mil de superávit. Mas ia fazer alguma coisa. Né? Nós não temos nenhum problema na educação, na saúde, manutenção da cidade, na infraestrutura. É como se fala, poxa, não tem 200 mil para asfaltar a rua? Não tem. Aí não pode, então, fazer uma transferência desse valor para fazer uma rua, fazer uma ponte, e em compensação dá para você transferir 800. Quer dizer... Claro que alguém vai falar, poxa, não tem dinheiro para outras coisas e está conseguindo para a empresa. Na verdade, faz parte o prefeito vai ter que está sendo discutido em nível federal essa questão de depois de ter um valor que venha exclusivamente para o transporte coletivo, a CID, né, que também já tem alguma coisa, mas o Zé fala isso, parte do IPVA já vai direto. Não, isso é que eu falo, isso não. Tirando recursos municipais, você podia pegar IPVA, podia pegar Zona Azul, podia pegar recurso que é de estacionamento, do ISS, alguma coisa que está meio que ligado ao carro, ao veículo individual, ao transporte individual. Então, isso daí poderia fazer essa compensação para o transporte coletivo. Mas seriam recursos municipais que estariam sendo queimados. Eu estou falando de uma coisa nacional que está sendo discutido, isso daí, que pode vir a subsidiar o transporte coletivo já com gasolina, alguma coisa nesse sentido. Ainda e não dá para fechar uma coisa lá de cima. A tarifa de ônibus municipal no Brasil vai ser tanto. Não dá para fazer isso, porque São Paulo tem uma vida, Sorocaba tem outra. Cada um que tem um morro, são tem cidade. Diferentes. Aí o pessoal lá de Santos vai falar que a maresia atrapalha, né? E cada um vai ter. E é mesmo. A maresia corrói o ônibus. A vida útil do ônibus da Baixada é muito diferente da vida útil do ônibus aqui em São Roque. O Zé Balai, sempre que ia comprar um carro, ele perguntava, mas é chapa de Santos? Isso daí já viu, né? Tinha isso, né? O Magrão, vem cá um pouquinho, Magrão. Zé, que tem nego andando de bicicleta na praça hoje, eu não olhei pra praça. De transporte coletivo, a bicicleta correndo. Ô, Magrão, você vai baixar a cabeça aqui, Magrão, que você tem 2 metros de altura, não, vem aqui nesse cantinho aqui, porque o Magrão ficou acompanhando aqui, ele veio lá da Campirinha. Baixa aqui um pouquinho, Magrão. Pode ajoelhar, pode ajoelhar. Ajoelhou, tem que rezar, hein? Ajoelhou. Para foto no ataque do time. Os atacantes agachados. Magrão, obrigado por você ter vindo aqui. A gente sabe da sua luta na comunidade, acompanhando sempre o transporte público. Tenho certeza que você vai estar lá na audiência, não vai? Sim, é lógico. A gente estava acompanhando aí o depoimento do empresário Adilson e os comentários do Zé Balaio. E acompanhando também as pessoas que estavam mandando mensagem aí, opinando também. E o que preocupa a gente nessa parte é que como você bem frisou, está sendo tirado de outras áreas quando foi para pegar e dar esse subsídio de R$160 mil, que está corrigido hoje em 186, né, Zé? Se não me falha a memória. Então, o que preocupa é o quê? Que vai tirar de outras áreas e a empresa até então veio com tudo para São Roque,
falando de um serviço e está ofertando outro, foi desmontado o grade de horário, foi tirado linhas, tivemos alguns problemas aí, chegaram algumas denúncias até nós que precisa ser checado, o veículo rodando com o pneu recalchutado, tudo coisa irregular, que eu acredito que dentro do contrato que deva estar vigorando, deva ter ali também o quesito fiscalização, que eu não estou vendo com eficiência. Na reunião que tivemos até, a fiscalização deu o depoimento dela, tudo, nós não precisamos de fiscalização 24 horas, precisamos de eficiência no trabalho. E vamos estar hoje ouvindo as partes aí, os vereadores ou algum setor presente que esteja lá, mídia escrita, mídia digital, e o povo também é onde eu vou estar no meio, porque acima de tudo eu também sou usuário, né, assim como os moradores da Campininha, da Ponte Lavrada, de toda São Roque, que também, queiram ou não, pagando a passagem, a gente alimenta o transporte, e a gratuidade, entre aspas, quando fala, também é alimentado por nós através dos nossos impostos, né, que trabalhamos 6 meses por ano para estar pagando. Então, vou estar presente hoje lá, educadamente, e vamos estar questionando aí as partes em relação a isso, porque sempre sobra a conta para nós pagar. Sempre. Né? Fico agradecido aí, João Derlis, pela oportunidade. Obrigado, Zé Balaio. Obrigado aí, Adilson, a sua produção aí. Grato a todos aí, obrigado pela audiência. Obrigado. Eu quero agradecer também ao seu amigo aqui também, o Benedito Donaldo Rodrigues, que fez o contato com a gente aí. Obrigado, Benedito Donaldo Rodrigues. E eu quero agradecer ao empresário Adilson Lima, que veio para trazer um pouco dessa experiência que ele tem, né? Muito importante. E o espaço está aberto aqui para o pessoal da Mirage, né? Olha, com o maior prazer a gente vai receber aqui também os representantes da Mirage, o seu Luiz Francisco Miranda, está aberto o espaço, o prefeito Cláudio Góes, o diretor de planejamento, né? Que está chegando agora aí, mas tem que ter, esse assunto está chegando agora, mas tem que saber. Claro, não adianta ele chegar agora e perguntar, meu amigo, o senhor sabe para onde vai a linha de Santo Antônio? Eu não sei, porque eu estou chegando de outras... Não, tem que saber, né? Exatamente. Tem que saber, então também tem que estar ali junto, porque está chegando agora, mas o navio está andando, né? Claro, tem que estar por dentro e tem que estar varando a noite estudando para saber isso daí, porque tem para resolver importante ali. Adilson, muito obrigado pela sua presença. Eu gostei da sua tranquilidade, viu? Se eu fosse o técnico, pênalti aos 44 do segundo, ia falar: vai lá, Adilson, bate lá. Eu só vou virar de costas aqui, né? Porque é tranquilo, né? Tem que ser tranquilo, né, Adilson? Não, eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, dizer que eu estou sempre aberto ao debate. Eu acho isso só faz a gente crescer, né? E melhorar as condições. Eu também não sou perfeito, mas aquilo que a gente tem falado, a gente tem conhecimento e podemos aí compartilhar e contribuir um pouquinho. Eu estou sempre à sua disposição. E só um detalhe, falar, mas se você apresentou para o Cláudio, foi uma proposta verbal, tal, informal, o que você não levou isso adiante? Você não pretende levar para a justiça daí, porque é uma coisa que foi informal ali, né? Na verdade, assim, quando nós conversamos com o prefeito, ele nos perguntou, vocês teriam interesse em continuar o serviço? Lógico, esse é meu ramo de negócio e me interessa bastante. Foi quando eu me aproximei mais das proprietárias da Aviação São Roque e elas me abriram os números e nós chegamos a conversar na possibilidade de nos associarmos. A gente estava até trazendo carros mais novos para cá. E aí eu não sei o que aconteceu, o negócio desandou. Só faço uma adenda, tem tempo? Dá 10 segundos, né, Lucas? Dá 10 segundos para o Zé. É que também circulou muito a informação de que não havia interesse algum. Que não acha uma empresa. Não é verdade. Ninguém acabou achando essa daí. Não é verdade. Quando se fala, não acha empresa, foram atrás da Aviação São João, atrás da Aviação não sei o quê, ninguém queria. Eu não sei onde está, não posso falar para vocês, porque é uma outra empresa, mas uma empresa chamada Polas, ela protocolou na prefeitura uma oferta do serviço. Eu não fiz isso porque eu sabia que tinha um contrato da Aviação São Roque vigente. É uma questão de respeito, né? Inclusive, porque eu era parceiro da Aviação São Roque, e ela protocolou uma proposta muito parecida com essa nossa, que nós tivemos conhecimento. Uma outra empresa veio visitar, que vocês, se quiserem, podem chamar, chama Cidade da Fé, conversou com o prefeito e o mesmo se negou. Ele mesmo negou, falou, não tem interesse, já está resolvido, e resolveram. O ex-prefeito Daniel da Padaria manda uma mensagem aqui no Face, ele está como Daniel Oliveira. O correto é abrir uma nova licitação, pois dessa forma, obrigatoriamente deverá ser feita uma planilha atualizada das despesas operacionais e novo contrato feito entre prefeitura e empresa, corrigindo as falhas do atual
herdado pela Mirage. Então, lembrando que foi um projeto, um contrato que teve com o Daniel, né, Zé? Teve Não, a legislação. a legislação. A lei de 2015, o decreto também 2015. Agora a licitação. E passou a licitação foi lá no governo do Efanel. no governo do Efanel e passou todo. Que a aviação ganhou num 2005, sorteio que você 2006. citou. Você citou. Que empatou, e Empatou aí e foi no o sorteio. Etelvino falou que tirou o papelzinho, ganhou a aviação São Roque, e o cidadão da outra empresa que perdeu falou: graças a Deus, perdemos. Ai, que bom. Esse vai pro folclore. Perdemos. Não, o Etelvino, quando falou que quando ganhou, ai, que bom, perdemos. Pô, e a empresa outra ganhou. Falou, e agora? Pelo que eu tenho de conhecimento, O que assusta são as gratuidades, creio eu. Né? foi o que aconteceu depois da licitação. Depois da licitação. Mas na hora da licitação, que o cidadão lá já falou, que bom que perdemos. O Etelvino vai vir aqui, nós vamos fazer um programa com o Etelvino só de transporte público, vai ter 2 horas e 38 Conhece minutos. muito. E ele até falou, tal, que tá vendo, porque lá, nessa gratuidade que está tendo lá em Vargem Grande, tem uma linha de Vargem Grande que entra no Carmo. Então, uma empresa, uma linha que não está cobrando nada, está entrando no Carmo, que é uma região de São Roque, onde se cobra passagem. Sim, e não poderia fazer isso. É. Não poderá, né? Não pode. Então, Não o poderá. ônibus tem que vir, tem que parar no limite, desce, aí ele paga para entrar. Isso mesmo. Tem esses detalhes, né? Quando fizeram essa duplicação aqui da Raposo, tem um ônibus da linha municipal de São Roque que está sendo obrigado a entrar no território mairinquense e não pode pegar ninguém no território. O transporte é uma coisa complexa, né? Quero mandar um abraço, se me permite, Não, para o pode sim. Leto, presidente da cooperativa dos transportadores lá de Cotia, que ele falou assim: Adilson, nós vivemos uma coisa de doido. Nós saímos de Caucaia para Cotia, passamos uma faixa pequena que pertence ao município de Vargem Grande e não podemos transportar sob pressão da empresa concessionária do município de Cotia, Exatamente. porque trata-se de Inter. Mas você está do município para o município. Onde é Inter? E acontece, você sai de São Paulo, pega um bico ali na Raposo Tavares, que é Osasco, daqui a pouco volta para São Paulo, você está indo aqui no acesso, vira Araçariguama, depois que você pega a esquerda ali, quando você está chegando ali na região do Mombaça, volta a ser São Roque. Quer dizer, então, esse é ônibus municipal, mas agora aqui, nesse pedaço do acesso, até chegar ali no Mombaça, ninguém sobe, ninguém desce. Quando chegar na parte de São Roque. Tem esses detalhes. Obrigado, Adilson, pela presença. Eu que agradeço. Lucas Berlato, obrigado você, Lucas Berlato, que está curtindo todo dia São Roque agora, hein? O cara se perdeu no meu bairro. Imagina quando ele for para São Paulo, pô, o cara se perdeu em São Roque, pô. Mas eu me perco no Granada, porque o Granada realmente tá gigante. Granada tá gigante. Um grande abraço, pessoal. Valeu.